Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Laboratório de Sistemas Operacionais do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do Campus Jardim. Eu sou o Thiago e hoje a gente continua a nossa viagem pela história da evolução dos computadores e dos sistemas operacionais. Na última aula, a gente viu o contexto em que surgiram os computadores como nós os conhecemos hoje. Foi lá na Segunda Guerra Mundial. Vimos que a primeira geração tinha computadores que utilizavam válvulas, né, que era aquele dispositivo bem grandão com uma redoma de vidro em volta, envolvendo vários componentes. Na segunda geração ele já foi substituído pelos transistores, e é nesse contexto que a gente começa falando a partir de agora da terceira geração. A terceira geração é marcada por duas coisas, os circuitos integrados e a multiprogramação. Nós vamos falar primeiro dos circuitos integrados. Bom, a tecnologia do circuito integrado é uma invenção da física, da eletrônica, lá da engenharia elétrica, talvez a gente pode dizer. E é o seguinte, o segredo aí do circuito integrado é que você consegue colocar vários componentes elétricos, que antes eles eram colocados fisicamente, né? Para você montar um computador você tinha que colocar vários transistores, um conectado no outro, e assim você fazia um computador. Com o circuito integrado, que foi um grande avanço para a nossa área, era possível que esses dispositivos fossem gravados dentro de uma placa de um material semicondutor. Esse material era uma plaquinha fina, e aí a gente podia gravar vários transistores bem pequenininhos, por isso a palavra miniaturizado, que tem aí na explicação do slide. Miniaturizado significa que a gente consegue fazer esses transistores eles ficarem bem pequenos. A ideia do circuito integrado era você gravar esses dispositivos eletrônicos, que a gente imagina que eles sejam grandões, em uma pequena escala, então eles foram miniaturizados, ficaram pequenininhos, e a gente gravava um monte deles numa placa, certo? E aí a gente conectava eles em sequência. Então imagina, o nome circuito e integrado já vem disso, do fato de ser uma sequência, um circuito, uma série de dispositivos eletrônicos pequenininhos que a gente grava dentro de uma placa, beleza? Você está vendo aí no slide o primeiro circuito integrado que foi produzido pelo Jack Kilby, inclusive Nobel da Física no anos 2000 por essa invenção, certo? Então, vamos lá, vamos continuar falando sobre os circuitos integrados. Por que esse nome chip, né? Chip é um verbo em inglês que geralmente significava uma fatia, um pedaço de alguma coisa, um chip. Como o circuito integrado ele era gravado dentro de um material muito fino, geralmente num quadrado, aí eles começaram a ser chamados de chips. Então, o termo circuito integrado e chip são sinônimos, certo? Bom, no momento que essa tecnologia se tornou disponível, ela começou imediatamente a substituir os circuitos de transistores que a gente tinha no computador, que eram vários transistores grandes, um conectados no outro. A gente foi substituindo eles pelos chips, e aí dessa forma os computadores ficaram mais econômicos, mais velozes e mais baratos. Então, no momento que o chip revoluciona a computação, acontece uma mudança na sociedade porque os computadores eles começam a se tornar acessíveis para pequenas e para universidades de tamanho médio. Você lembra que lá a gente falava sempre que o computador era de só uma universidade muito grande que tinha, só o exército que tinha computador? Na terceira geração, a gente começa a mudar essa realidade e umas empresas maiores, claro que não eram tipo a super empresa, mas também não eram empresas pequenas, elas começaram a ter acesso aos computadores. Eles não existiam na casa das pessoas ainda, mas eles começaram a se tornar mais populares na terceira geração e mais baratos. Temos aí um exemplo do IBM 360, ele data de 1964, sendo que no primeiro slide a gente tem, né, que essa geração vai durar aproximadamente de 1965 até 1975, aproximadamente 10 anos. E aí a gente tem esse computador que vem aí no começo desse período. Uma coisa que marca bastante, você pode ver aí na imagem a carinha dele, ele tem a possibilidade de ser
operado, que a pessoa utilize esse computador através da digitação de caracteres. Então ele clica em cada uma desses botãozinhos e eles vão representar teclas que podem controlar o computador. Isso já é uma revolução, né? Lembra que a gente tinha painel, a pessoa para operar o computador ela tinha que mexer em alavanca, descer a alavanca e fazer um monte de operações físicas pesadas? Nesse BM a gente já começa a ver essa tendência de a computação ficar mais fácil de se fazer. Então ele usava, foi um avanço também usar essa memória com óxido de ferro. E agora a gente vai falar do que mais importa aqui na terceira geração, que são conceitos que são utilizados até hoje na computação. São ideias que surgem na terceira geração, mas mas são ideias que são utilizadas até hoje. Bom, tem dois conceitos aí. Primeiro, nessa primeira figura, a gente tem o conceito de compartilhamento de espaço. E esses dois conceitos que eu vou te falar, eles são unificados pela seguinte ideia. Lá na terceira geração, começa a surgir uma ideia, um movimento em que o computador ele começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Lembra que lá no Batching Processing, a gente estava estudando isso lá na segunda geração, no computador a gente colocava uma fila de programinhas, o computador buscava um programa, executava, ia lá na fila do batch, do processamento em lote, que é a tradução em português, buscava o próximo programa, carregava e executava. Você vê que unifica essa ideia? Um programa é executado a cada momento. Na terceira geração isso muda, que é o que a gente vai estudar a partir de agora, que é a multiprogramação. O que é a multiprogramação? A ideia de que o computador pode estar executando vários programas ao mesmo tempo, certo? Essa ideia ela é permitida por essas duas técnicas, que é a técnica do compartilhamento do espaço e compartilhamento do tempo. Primeiro, vamos nos concentrar nessa primeira figura aqui. O que é compartilhamento do espaço? Você pode ver uma caixinha que representa a memória principal, a memória RAM do computador, e aí cada subcaixinha que está dentro da memória vai estar salvando informações de um programa. Então, o que é compartilhar o espaço? É a tecnologia, a ideia que foi inventada de você pegar a memória RAM e quebrar ela em seções, em espaços, tipo, do endereço de 1 a 100. Imagina que a memória ela tem 1000 lugares para você gravar a informação. No fim das contas é isso mesmo, mas não é só 1000. A gente chama isso dos setores da memória onde são gravadas as informações. Então, do endereço de 0 a 100, eu vou gravar o programa 1. Do endereço de 100 a 200, eu vou gravar o programa 3. E também o sistema operacional, que também é um programa, certo? Ele sempre está lá na memória principal, sabendo que ele é o primeiro a ser carregado da memória principal toda vez que a gente liga o PC. Então, o que é compartilhamento de espaço? É você pegar a memória do computador e gravar vários programas dentro dessa memória, certo? E cada um vai ocupar seções específicas. Então, por exemplo, a gente pode gravar o Firefox, que é um navegador de internet. A gente pode gravar o Word na memória. Então, isso é compartilhamento do espaço. É uma ideia que surge aí na terceira geração e que continua não só nos sistemas operacionais, mas vários programas atuais, além dos sistemas operacionais que sim usam essa ideia, também utilizam essa intuição do compartilhamento de espaço, de pegar o device e dividir os espaços espaços de memória desse dispositivo para salvar os programas. Bom, agora a gente vai mudar para uma outra ideia, o compartilhamento de tempo. Então a gente estava falando lá que tem a unidade central de processamento, tem duas unidades, a unidade lógica aritmética que faz computação e a unidade de controle que controla qual instrução a unidade lógica aritmética vai estar fazendo, certo? Vai estar computando. E agora você precisa imaginar assim,
lá no BET, que é na segunda geração, no processamento em lote, o computador pega uma tarefa, imagina que ele começa a tarefa no minuto 10. No minuto não, no segundo 10. E essa tarefa dura 10 segundos. Então, do segundo 10 até o 20, começa no 10 e vai até o 20, ele vai estar executando um programa. Na hora que o programa acaba, ele busca o próximo. Isso é o processamento em lote da segunda geração. Aqui, na terceira geração, surge uma nova ideia. Bom, não é uma boa. Eles descobriram que não é uma boa ideia executar apenas um programa. O computador ele vai render muito mais com multiprogramação, que são vários programas em paralelo. Então, para providenciar, para permitir que isso funcione, foi inventada a tecnologia do compartilhamento do tempo. Então, um programa ele não vai executar do começo ao fim no processador. Ele tem só uma fatia do tempo do processador. Então, imagina que você tem 10 segundos para executar um programa. Então, você vai dividir esses 10 segundos para executar um programa, não, para executar vários programas, porque a gente está falando de multiprogramação. Você vai pegar esses 10 segundos e vai dividir eles em vários programas diferentes. Então, o que pode estar acontecendo? Ao meio-dia e 1 minuto e 1 segundo, a sua CPU, que é a nossa unidade de processamento, processador, está executando o programa 1, que é o Firefox. Aí já no próximo segundo, compartilha o tempo, divide em fatia e passa para o próximo programa. E aí, o programa ao meio-dia, 1 minuto, e no segundo 2, ele vai estar executando o Word. Com essa combinação dessas técnicas, foi possível acelerar muito o computador, porque a gente diminuiu os tempos de esperas. Então, com vários programas rodando em paralelo, a gente conseguiu aproveitar a máquina muito mais. É claro que as máquinas ainda são muito caras, então quando você ganha desempenho com essa técnica da multiprogramação, ela virou a regra, e a partir desse momento ninguém nunca mais pensou em outro computador que não funcionasse assim, com a ideia de compartilhar o espaço e com o compartilhamento do tempo. Então, com essas duas tecnologias surge o quê? A multiprogramação, certo? Que é como eu já tinha te dito antes. Aqui, na terceira geração, a gente não tem mais uma fila de processamento, não tem mais um batch só. Nós temos vários lotes, várias filas de tarefa. Então, uma dessas filas pode estar esperando a impressora terminar a impressão, a outra pode estar em execução na CPU e uma terceira pode estar esperando alguém inserir um cartão perfurado. Lembrando que na terceira geração ainda existem os cartões perfurados, eles ainda são comuns. Então a maneira da gente inserir programas no computador é com aqueles cartõezinhos que a gente viu na última aula. Aqui eu te mostro o que é multiprogramação. É o caso em que você está usando o computador e está aberto o Word, está aberto o e-mail, está aberto o navegador da internet, também está o antivírus rodando. E é isso que acontece no nosso dia a dia. O programa, o sistema operacional, o computador, ele está executando vários programas em paralelo, certo? E aí o sistema operacional ele também é responsável por gerenciar esses vários programas, ele que vai cuidar de quem está executando, e aí ele passa para a CPU e ela faz a computação, beleza? Então é isso, multiprogramação, vários programas rodando em paralelo. Rodando ao mesmo tempo. Bom, mais uma tecnologia que surgiu aí dos sistemas operacionais e que é carregada para os sistemas atuais, uma ideia que inspira vários outros algoritmos e é uma ideia muito importante, assim como o compartilhamento de tempo e assim como o compartilhamento de espaço, uma outra técnica que surge na terceira geração é o spooling. O que é o spooling? Primeiro eu vou explicar por que spooling. Por que alguém inventou essa técnica? Então, a CPU, ela mandava a impressora imprimir documentos. Uma coisa que era muito comum na terceira geração era a pessoa inserir cartão perfurado, né? Tinha um terminal onde a pessoa inseria cartão perfurado e tinha uma impressora de uma linha, que é aquela impressora que imprime toda uma linha para partir para a linha de baixo. É uma característica da tecnologia dessa impressora. Então, esse é o ambiente perfeito, né, para surgir o spooling, porque o computador, o processador, ele é muito rápido, a tecnologia dele é muito rápida. Já a impressora, ela é lenta, a comunicação que ela pode permitir é muito lenta. O processador, a gente investe muito nele para ele ser rápido.
Então, o que acontecia era que o processador tinha que ficar esperando a impressora o tempo inteiro. E aí eles proporam esse algoritmo de spooling, essa tecnologia. Então, o spooling vem aí de Simultaneous Peripheral Operation Online, que é operações simultâneas nos periféricos. Online, né? Significa que ela vai estar sempre disponível, ela não vai ficar offline. Então, por que chama online? Porque o spool, ele permite que você aproveite mais o tempo do processador e da impressora. Mas o que é essa técnica? Falou e não falou o que é spooling. Spooling é o seguinte, você vai gravar no disco rígido todos os documentos que precisam ser impressos. Então vai ter um arquivo de spool, esse arquivo ele vai ser uma sequência de quais documentos têm que ser impressos na impressora. Então o computador não tem que se comunicar com a lenta impressora, que vai estar usando um barramento mais lento, que é o barramento externo, como a gente já estudou na disciplina. Ao invés disso, ele vai se comunicar com o disco rígido, que é bem mais rápido. E aí, ele vai fazer uma fila de arquivos que devem ser impressos. Nesse caso, a fila tem 1, 2, 3, 4, 6 arquivozinhos. Então, ao invés de ficar esperando a impressora e vendo, a impressora terminou de imprimir, a impressora terminou de imprimir, não. Ele vai gravar e falar, olha, arquivo de spool, eu quero que você imprima o documento tal. E aí isso acelera muito o programa que está utilizando, que faz essa requisição. Porque ele só faz o pedido e não precisa esperar a impressão sair. Então, isso acontece mesmo. A gente consegue, não sei se vocês já tiveram a experiência de abrir aquela janelinha dos arquivos de impressão e ter uma listinha de arquivos que vai ser impresso. Esse é o spool. É uma tecnologia que surgiu aí na terceira geração há muitos anos atrás e ficou. Essa ideia de que você manda imprimir, tudo bem, a impressora demora, mas ela vai ficar lá guardado num arquivo de spooling e esse arquivo vai ter a lista de tudo que vai ser impresso. Na hora que a impressora terminar um documento, ela não precisa esperar o processador dar o comando para ela. Ela vai diretamente receber um comando do spool, que é o programa que vai ficar fazendo o gerenciamento desse arquivo. Vai falar, imprime o próximo, imprime o próximo. Dessa maneira, a impressora também nunca fica parada se tiver algum trabalho. E os programas e a CPU ficam livres para continuar trabalhando sem ter que esperar a impressão de documentos. Então, para esclarecer e dizer o que é mais importante daqui, eu falei bastante de contexto, de que isso surgiu, mas o mais importante é que você entenda que a CPU não manda mais com o spooling, a CPU não manda mais a impressão direta, ela não fica mandando imprimir documentos. Ela salva os documentos num arquivo do disco rígido e esse arquivo tem uma lista do que deve ser impresso. E aí, a impressora se comunica com esse arquivo. Toda vez que ela imprime um documento, ela vai verificar se tem um próximo documento. O programa spool é quem faz isso, né? Em contato com o sistema operacional. E aí ele manda imprimir o próximo documento. Isso é a técnica de spooling. Bom, outro detalhe que surge aí é o Unix. O Unix ele é um sistema operacional que inspira vários outros. Na terceira geração, a gente tem uma discussão muito pesada, que também começou na segunda geração, que é a incompatibilidade. Então, os sistemas eles só funcionam para um programa específico. Então, você cria um sistema operacional e o sistema operacional ele vai funcionar para aquela marca de impressora específica, para aquele computador da IBM específico daquele ano, e tudo é incompatível, nada funciona. Então, uma das motivações para a proposição do Unix é essa busca por mais compatibilidade. O Unix ele começa como um consórcio de organizações milionárias, boa parte das maiores empresas de TI, tirando a IBM que estava investindo no seu próprio sistema operacional, todas as outras resolveram investir na proposição do Unix. Então quem começou trabalhando com esse programa foi o Ken Thompson, que inclusive é o cara que propôs o Unix. Mas a história do Ken Thompson ela é cheia de obstáculos. Esse projeto durou 10 anos, atrasou muito, teve prejuízos de milhões
e aí chegou um ponto que desistiram do programa e revenderam, virou uma bagunça, certo? Só que aí é depois, quando ele começa a trabalhar com o Dennis Ritchie, que eles conseguem lançar uma versão decente do Unix. Nesse caso, o Unix está sendo programado em C, a linguagem C é a linguagem que eles construíram esse programa, esse sistema operacional, olha para você ver. Até aí usavam a linguagem C. E aí a gente pode dizer qual que é a importância do Unix, né? Nós temos hoje vários sistemas operacionais que são baseados no Unix, que utilizam as ideias e os códigos que foram propostos para o Unix. Por exemplo, o GNU, ou Linux, né? O macOS da Apple, que é um dos sistemas operacionais mais admirados do momento até hoje, ele é baseado no Unix. E aí algumas distribuições, como o Solaris e o BSD. Bom, aqui a gente tem uma figura do Kennedy Thompson está sentado e o David Ritchie está em pé. O David Ritchie também é o cara que propôs a linguagem C. E aí no momento que eles propuseram essa linguagem C, parece que ficou mais fácil de sair esse Unix aí. E essa versão do Unix, eles fizeram uma versão para o DEC PDP-11, que também está na figura aí no fundo, esse computador aí no fundo, tá bom? Bom, agora a gente vai falar da quarta geração, que é dos microprocessadores, é o que marca essa geração. Ela vai começar aproximadamente nos anos 80 e vai até 1999. O que vai marcar essa quarta geração é o enorme avanço tecnológico nos chips. Então, lembra que na última geração, o que foi revolucionário é que inventaram-se os chips. Nessa geração também tem a ver com o chip. O chip ele foi evoluindo tanto que foi proposto o microprocessador. Como o chip foi evoluindo? Então tem essa técnica de integração em larga escala, Large Scale Integration, LSI. Ela permite que você coloque 1000 componentes. Lembra, você coloca dentro de um chip só, você coloca 1000 transistores em sequência, formando o circuito daquele transistor. E a VSLI, que é o Very Large Scale Integration, permite 10.000 componentes em um chip. Então, o que marca bastante nessa geração é a possibilidade de colocar tudo que se computa no computador em um único chip. E a gente chama isso de microprocessador. Então, microprocessador nada mais é do que um chip que controla todo o computador, beleza? Então, quando essas tecnologias, por exemplo, o VLSI, permite que você coloque tantos componentes dentro de um chipzinho, dentro de uma cartelinha fina, você consegue guardar em um pequeno dispositivo, em um pequeno chip, tudo que o computador consegue fazer. Então ele consegue controlar a memória, lidar com a entrada e saída, realizar as operações lógico-aritméticas, controlar essas operações, certo? Então isso é um microprocessador, é um chip que é capaz de controlar um computador, ou seja, é um super chip. Então, com essa ideia, porque antigamente você usava vários chips, na terceira geração você usava vários chips para fazer várias coisas diferentes. Você tinha que conectá-los. Na quarta geração isso muda, é o que mais marca essa geração. Você consegue fazer tudo num chip só. Dessa maneira, de novo, você vê que é uma tendência. Os computadores vão sempre ficando mais baratos, mais econômicos. E é nessa geração que surge o conceito de personal computer, que é aquele computador que qualquer pessoa pode ter. É um eletrônico, assim como uma geladeira, em que pessoas comuns, claro que no começo eram pessoas que têm uma condição financeira melhor, né? Pode ter um computador. Começa a ser um eletrônico comum. Então a gente tem o primeiro exemplo de um microprocessador da Intel. Esse microprocessador ele consegue trabalhar com quantidades de dados menores, para ser mais específico, ele trabalha com 4 bits, se eu não me engano. É o máximo que ele consegue fazer de instrução por momento, por segundo, a cada instrução. Tem o exemplo do DEC 10 no começo da geração, e aí o Apple Lisa em 1983, que é um dos primeiros, se eu não me engano, é o primeiro
computador pessoal da Apple, que foi reconhecido como um grande fracasso financeiro, porque ele era muito caro, ele custava 10 mil dólares na época. Então, a Apple dizia que ele era um computador pessoal, mas naquela época, e hoje ainda 10 mil dólares é 30 mil reais, ainda é muito dinheiro. Imagina antigamente onde o dinheiro valia mais, né? Então, computador pessoal apenas para milionários nessa época. Bom, uma outra coisa que marca essa quarta geração são os disquetes. O disquete ele é inventado lá pelo Alan Shugart, que é funcionário da IBM. Lembrando que no começo da computação a IBM era um gigante, era uma empresa de tecnologia que não se comparava, ela estava em tudo, né? Tudo que saía tinha a mãozinha da IBM, inclusive os primeiros computadores dessa geração também é da IBM, apesar de eu não ter, até voltei para ver se eu tinha colocado algum ali, mas eu não coloquei. Bom, por que eu resolvi destacar o disquete aqui? Porque ele marca uma mudança também no pensamento das pessoas. Agora, as pessoas carregam os seus dados com elas quando elas saem do computador. Elas levam para casa, elas guardam. Você vê que essa é uma ideia inconcebível até a terceira geração, segunda geração. Não existia isso. Então muda-se a cultura. As pessoas guardam seus dados e carregam e levam esses dados. E aí, surgiram muitas tecnologias parecidas com o disquete, por exemplo, pendrive, CD, certo? Mas ele é um dos primeiros aí a dar essa ideia de dispositivo que faz parte da vida da pessoa, certo? Sendo que o cartão perfurado, que pode dizer que ele era um primitivo aí do disquete, porque ele guardava informação, mas só programas, ele era bem mais estranho, né, de se guardar, era uma coisa que você não tinha no dia a dia, você guardava apenas nas universidades grandes que tinham cartão perfurado, ou no exército, uma empresa muito grande que poderia fazer isso. É um momento que surge o disquete, a gente muda essa ideia e o computador começa a ser mais pessoal, começa a ser um item que faz parte da vida das pessoas. Então, a gente tem aí que ele tem 3,5 polegadas, né, um modelo que ficou bem popular no meio dos anos 90, e aí ele tinha uma propaganda maravilhosa, que ele conseguia armazenar até 1,44 megas. Isso para a época é, assim, revolucionário, né? Hoje em dia a gente vê discos rígidos com teras, que é muito mais, né, sendo que o gigabyte já é muito mais do que o megabyte. E um megabyte hoje não é nem uma música, né? Uma música não cabe mais um disquete. Mas na época tinham programas que cabiam. Claro que esses programas eram bem simples. Bom, uma coisa que também marca a quarta geração é que tem muita dedicação para o desenvolvimento dos sistemas operacionais. Eu vou passar aí pelos mais famosos, os mais importantes. Esse é o MS-DOS. Ele é inspirado num sistema operacional CP/M do Kildall. É o sistema do Windows, é a primeira versão do sistema operacional do Windows, então o Bill Gates está por aí, certo? Ele está por trás do desenvolvimento. E o que mais marca esse sistema operacional é um sistema baseado em linha de comando. Tinha como você comandar o computador digitando comandos no seu teclado e dando Enter. Aí eu dei Enter e mudou o slide. Então é isso que você pode fazer num sistema operacional desse tipo, que a gente chama de baseado em linha de comando. Então, para você, por exemplo, carregar um arquivo, executar um arquivo, executar um programa, carregar um arquivo, imprimir na impressora, era possível que você digitasse uma sequência de comando e dar Enter. Então, à medida com que você ia mandando os comandos, como você está vendo aqui, tem vários comandinhos, você vai operando o computador. Você pode ver isso na prática. Você pode abrir o seu Windows, digitar prompt de comando. Prompt de comando. Aí você vai dar Enter. E aí não vai dar porque eu estou na apresentação, né? Ele vai aparecer aqui. E aí você pode dar os comandos. Por exemplo, dir, ele vai mostrar qual é o diretório.
CD, ele vai 2 pontos, ele vai subir 1 ponto na hierarquia de diretório. Agora eu posso mostrar de novo. Tir. Então, era isso que era o sistema operacional, era isso que era o MS-DOS. Seu sistema operacional era isso aqui, que já, na época, sim, foi revolucionário. Você pensa, o cara começa chunchando cartão perfurado. Começa não, isso já era tecnológico, o cartão perfurado já era assim, ó, top. Ele começa mesmo tendo que encaixar válvula, ligar, encaixar, girar a alavanca, encaixar válvula. É assim que começa a computação naquela história do painel. Aí chega uma grande revolução com cartão perfurado. Isso aqui comparado com essas duas ideias é o quê? É revolução, né? É mágica. Aí ele fala que não conhece mágica. Deixa eu ver se esse comando... esse aí é um comando que repete o que eu falar. Enfim, coisas de nerds. E era assim que as pessoas usavam o sistema operacional e era o máximo. Então você teve uma visão do céu, não do inferno, certo? Que era o MS-DOS. Depois, em 1984, tem uma revolução que é ainda muito maior do que a evolução do DOS. Nessa época é proposto o macOS, de autoria do Steve Jobs, lá na Apple. Ele foi inspirado no Xerox Alto e no Lisa Toolkit. Você viu aquele computador Lisa lá? Então, ele é inspirado naquele sistema operacional do Lisa. Ele é reconhecido como um sistema de interface gráfica e isso foi muito revolucionário. Até antes dessa geração, a gente não tinha interface do sistema operacional onde a gente podia ver as coisas, ver as funcionalidades do sistema. Então, aqui a gente poderia até imaginar que já teria um mouse, né, para você usar com a interface gráfica. E aí você pode clicar nas coisas para fazer as atividades. Isso aí foi uma revolução assim sem fim, né? Não existia essa ideia de interface gráfica. Então você pensa, nossa, tem como colocar uma telinha e colocar uns desenhinhos, e esses desenhos representarem o meu sistema operacional e fazer uma interface com a pessoa. Então, nesse momento, foi a revolução do momento. Além disso, o macOS vinha com alguns utilitários, como calculadora, despertador. E uma coisa que é engraçada é que não existiu o conceito de diretório, né? Diretório é aquele arquivo de pastas, por exemplo, o diretório do computador é aquele caminho onde você grava os arquivos. Por exemplo, C, 2 pontos, usuários, aí vem o seu nome, desktop, que é a área de trabalho, barra downloads. Isso é o arquivo de diretório, é uma forma de você organizar os arquivos. Olha que engraçado, lá no DOS já tinha, mas no Mac não tinha essa ideia. Então eles eram meio que complementares. Tinha certas coisas, certas tecnologias que tinham no DOS, mas que não tinham no Mac. Mas o macOS de 1974 tinha uma vantagem violentíssima, né? Que era essa interface gráfica que deixou o pessoal boquiaberto, né? O futuro. E foi o futuro e se tornou o futuro. O que acontece? Em 1985 vem o Windows e lança o Windows 1.0. Cheio de interface gráfica e cheio de o quê? De arquivos, como calculadora. Você lembra que foi a primeira vez que eles apareceram foram no Mac OS de 1984? Bom, então o Windows ele fez ali uma surrupiada, né? Ele roubou várias ideias que estavam naquele outro sistema operacional. O Jobs, ele fez um processo milionário contra o proprietário da Microsoft. Ele pagou, mas ele continuou utilizando esse sistema operacional e lançou o sistema operacional dele, que veio a ser um sucesso, né? Então, como é que funciona essa versão do Windows 1, né? Windows 0. Além de dizer que ele custava $99, pra você ter uma ideia que já era caro, sempre foi caro. E como é que ele funcionava? Ele criou uma camada de desenho em cima do DOS. Então tudo que você faz na tela vira comando do DOS. E esse aí foi mais um argumento para Steve Jobs ficar mais puto ainda com o Bill Gates, porque obviamente, né, ele... Nossa, que revolucionário essa janelinha aqui. Vou fazer uns desenhinhos e cada desenho eu vou traduzir para
para um comando do DOS, certo? Era assim que ele funcionava. Bom, aí começa nessa quarta geração um duelo que define a história da computação e da sociedade. Tem vários livros, documentários sobre esse duelo do Bill Gates com o Steve Jobs. São dois gênios da tecnologia e eles fizeram coisas muito diferentes, apesar de estar trabalhando ao mesmo tempo. Eles surgem fazendo frente à IBM, que era o gigante da tecnologia daquele momento. Eles eram os Zé Ninguéms e cada um fez coisas diferentes. Vamos falar primeiro do Steve Jobs. O que o Steve mais adicionou na área da tecnologia foi a ideia de que o computador ele passaria a ser uma ferramenta para as pessoas comuns. Ele foi o primeiro a pregar essa ideia que pegou. Tanto é que todo mundo tem um computador em casa hoje. Além disso, uma coisa que marca o Jobs é que o Steve Jobs, ele imagina que quando você propõe um sistema operacional, você tem que estar trabalhando com o hardware e o software ao mesmo tempo. Então você tem que construir um software considerando o hardware específico. Então você vai vender eles juntos, certo? Por mais que tenha alguma compatibilidade entre os hardwares, o seu software ele vai ser construído para um hardware específico, certo? Ele funda a Apple. Agora vamos falar um pouco do Bill Gates. O foco dele não era no hardware e no software ao mesmo tempo. O Bill tinha o foco do software. A coisa que ele mais adicionou, que ele mais revolucionou, foi com esse pacote de aplicativos de Office, com Word, PowerPoint. E esses aplicativos se popularizaram de uma forma que todo mundo que utiliza a computação começaram a usar esse aplicativo. O Bill pensava numa forma diferente de organizar o sistema operacional. Ele pensava que você tinha que garantir compatibilidade. Então você construiu o seu sistema operacional para vários hardwares possíveis. Então existiam os drives, e os drives tinham que identificar qual era o hardware e comunicar com o hardware, certo? O Bill Gates funda a Microsoft, né, que acaba sendo a maior empresa de tecnologia e espermia aí do final, depois da década de 70, né, a Microsoft vai crescendo, vai tomando o mercado da IBM até se tornar a maior de todas. E aí, um último ponto que eu gostaria de destacar. Quem ganhou essa primeira etapa da guerra entre os dois? É a ideia de que a gente tem que construir o hardware pensando, o software pensando no hardware, que é a ideia do Steve Jobs. Você vai construir o sistema operacional para um hardware específico. Ou foi o Bill Gates que constrói um software para lidar com vários hardwares diferentes. Quem ganha essa primeira etapa é o Bill Gates. Tanto é que o Steve Jobs ele sai da Apple, da empresa que ele sai de tecnologia, vai mexer com animação. O que acontece aí de 80 até os anos 2000, até mesmo 2010, é que a ideia do Bill Gates fica muito mais popular. É muito mais comum a gente ter o hardware, o sistema operacional lidando com vários hardwares possíveis. Então, são vários hardwares, você pode comprar várias peças para o seu computador, você não precisa comprar um software, um sistema operacional específico para aquele hardware. Isso acaba mudando até no momento que o Steve Jobs volta para a Apple e começa a produzir aparelhos revolucionários, que foi o iPad. Nesse momento, a Apple acaba supervalorizando essa ideia de hardware que é específico com o software específico para o hardware, volta à tona, volta a se tornar popular, e aí o Steve Jobs, a Apple acaba se tornando mais valiosa do que a Microsoft. Então, essa história deles é cheia de detalhes, eu passei super rápido aí, mas se você acha interessante, você pode ler um livro, é bem legal mesmo esse contexto aí entre os dois. Bom, agora falando aí de um sistema operacional, como todo professor dessa área de sistemas, eu tenho a obrigação de te ensinar e te doutrinar no Linux. O Linux ele foi proposto pelo Linus Torvalds, ele é baseado no Minix, que é baseado no Unix, como a gente já viu, e ele tem uma vantagem muito clara. É um software gratuito, você não precisa pagar por ele, ele é muito mais seguro, livre de vírus, ele é muito mais eficiente, consome menos memória, e ele te permite fazer várias
personalizações no seu sistema operacional e estudar o sistema operacional de uma maneira que os outros softwares que não são livres não permitem. O que significa o código dele ser aberto? Então, todo mundo sabe como o Linux funciona, como o sistema operacional faz as coisas no Linux. Isso é aberto para todo mundo, enquanto a Microsoft e a Apple, elas escondem essas informações, não são informações abertas. Então, o último detalhe que eu gostaria de dizer aí do Linux é o surgimento, né? Esse cara aí, né, esse senhor com cara de nerd, ele é nerd mesmo, ele estava rodando um sistema operacional e ele percebeu que a super máquina dele não era aproveitada de maneira eficiente. Ele viu que a máquina dele era muito mais eficiente do que o sistema operacional aproveitava. Ele falou, por que não propor o meu próprio sistema operacional? Foi exatamente assim que surgiu o Linux. Bom, quinta geração. Não tem muitas revoluções nas arquiteturas, você vai ver que só tem um slide. A gente teve muita evolução nas tecnologias, mas o jeito de fazer o computador, as técnicas, não surgiu nada muito novo. Então, por isso que a gente praticamente não tem slides aqui. Mas cada um desses dispositivos que já existiram, já tinham sido inventados, eles foram ficando cada vez melhores. Os processadores ficaram muito mais rápidos, cabia muito mais transistor dentro do microchip. Obviamente ele foi miniaturizado a tamanhos muito menores para caber mais componentes dentro de um chip e fazer com que o processador fique mais potente. Os computadores ficaram mais rápidos, as memórias mais rápidas, mais velozes, os barramentos também. Então, as tecnologias elas foram evoluindo sem surgir novas tecnologias. O que a gente destaca de coisas que se tornaram populares ou surgiram nesse momento? O disco rígido com SD, né? Ele usa uma tecnologia diferente do disco rígido normal, que é aquele magnético que a gente estudou na aula de peças do computador. E esse disco rígido, ele é muito mais rápido, mas ele tem uma durabilidade muito menor do que o disco magnético. O que marca a quinta geração, que começa nos anos 2000 e vai até hoje, é que os computadores ficaram absolutamente populares, todo mundo tem computador. Essa popularização teve uma fase até os anos 2010, que foi quando o PC entrou na casa das pessoas. Depois teve outra fase ainda mais intensa, que foi o advento do smartphone, que nada mais é do que um celular com um computador junto com o celular, certo? Que aí os computadores ficaram ainda mais populares ainda, né? A gente teve melhoria nas tecnologias, né? Evoluiu pro disquete, do disquete evoluiu para o CD, DVD, Blu-ray, pendrive, tem várias evoluções nas tecnologias e assim um certo foco aí nos sistemas inteligentes, que a gente vê isso mais hoje, né? Essa quinta geração, a gente não sabe quando ela acabou, já tem 20 anos, né? Então 20 anos que a gente tá na mesma e não viu tantas mudanças na tecnologia. E a gente se pergunta, qual que é a sexta geração? Qual que é o futuro? Das tecnologias que eu posso imaginar aí no futuro, que vão estar se relacionando e que talvez façam parte de uma sexta geração, vai ser a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É aquela indústria que ela é controlada pelos sistemas computacionais, em que todos os dispositivos estão conectados na internet através da internet das coisas. E o que é a internet nas coisas? É quando o seu celular, a sua fritadeira, a sua geladeira, ele tem um computador e ele está conectado. E ele está conectado à internet. Então a indústria 4.0 tem tudo a ver com a internet nas coisas. E na indústria 4.0 a gente vai usar vários algoritmos de análise de dados, vários algoritmos de inteligência artificial, para poder melhorar o processo, para poder controlar e para melhorar a produção. Além disso, a gente tem uma tendência bastante de inteligência artificial. Temos a Sofia, a primeira robô que foi reconhecida como uma cidadã do mundo, né? Ela fala, responde, tem expressões faciais. Se você nunca viu um vídeo da Sofia, procura aí no YouTube e se surpreenda e se assuste também.
E aí uma tendência que é questionada no futuro dos sistemas operacionais é o que chamamos de computação pervasiva. Será que isso vai se tornar realidade? O que é isso? O sistema operacional ele vai estar controlando a nossa vida, a gente vai estar inserido completamente na internet, de uma forma como o sistema operacional se torna conectado à nossa vida e controla a nossa vida? Será que isso vai se tornar realidade? Será que as pessoas vão fazer parte do sistema operacional e ele vai lidar diretamente com os corpos, a biologia das pessoas? Então essa é o que é representado aqui nessa figura, né? Tem um carinha no meio da internet totalmente conectado e vários sistemas em que ele vai se relacionando. Ele está inserido nesse ambiente. Então ele passa a ser parte do sistema computacional. Será que os sistemas operacionais vão lidar com isso? Será que isso vai se tornar uma realidade? E você, o que você acha que pode ser o futuro aí dos sistemas operacionais? Bom, foi isso e até logo.